Olá, é um prazer recebê-los aqui. Meu nome é Virgínia, eu sou professora da Faculdade de Farmácia e eu sou graduada aqui nessa casa. Então, eu fiz o meu curso de graduação em farmácia pela UFG e quando eu terminei o meu curso, eu fiz o meu mestrado e o doutorado na área de microbiologia de alimentos pela USP de Ribeirão Preto. E como hoje eu atuo nessa área, então eu sou professora de disciplinas relacionadas à área de alimento aqui pela Faculdade de Farmácia, eu fui convidada para falar aqui um pouquinho para vocês de maneira bastante breve, para vocês terem um panorama geral das possibilidades de atuação do farmacêutico na indústria de alimentos. Vocês vão perceber no decorrer do curso de farmácia que a profissão farmacêutica nos possibilita uma ampla gama de áreas de atuação. Então, além de poder atuar, por exemplo, na área de elaboração de medicamentos e cosméticos, nós também podemos atuar na indústria de alimentos. E com base nisso, o Conselho Federal de Farmácia, em fevereiro de 2010, lançou a Resolução número 530, que dispõe sobre as atribuições e responsabilidades técnicas do farmacêutico nas indústrias de alimentos, onde nós podemos atuar nas diferentes etapas de produção de diferentes tipos de gêneros alimentícios, produtos animais, produtos vegetais, então leite e derivados, elaboração de produtos com alegação de propriedade funcional ou de saúde, alimentos probióticos, prebióticos, suplementos alimentares, alimentos paralactentes, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, quer dizer, em praticamente todos os tipos de produtos de ordem alimentar que necessitam de processamento ou de regulamentação, nós podemos ter algum tipo de atuação. Sendo assim, eu listei aqui algumas das áreas em que nós podemos atuar dentro de uma indústria de alimentos. Então, o controle de qualidade, eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso no próximo slide, porque é um serviço que é oferecido aqui na Faculdade de Farmácia. O desenvolvimento de métodos analíticos que possam ser aplicados ao alimento, desde a etapa de produção até a etapa de controle de qualidade propriamente dito. A pesquisa toxicológica de contaminantes de ordem química, física ou biológica. O desenvolvimento de aditivos e ingredientes alimentares. A utilização de técnicas de biotecnologia para melhoramento de alimentos, por exemplo, melhoramento genético de tomate, para que esse tomate possa ter uma vida de prateleira mais longa do que o tomate comum. E isso entra também no desenvolvimento de produtos, de novos produtos, né? Então aí nós temos o desenvolvimento, por exemplo, é uma área que eu atuo, a pesquisa de micro-organismos probióticos que possam ser inseridos em novos produtos alimentares, né? Além disso, a análise de perigos e pontos críticos de controle dentro da indústria de alimentos. Então, em qual das etapas de produção de um queijo embalado a vácuo pode ser inserido algum tipo de perigo naquele alimento? Por exemplo, pode ser um perigo microbiológico. Onde é que existe o risco de contaminação microbiológica? Onde é que existe o risco de se soltar um parafuso de uma determinada máquina e isso entrar no produto final? Desenvolvimento de embalagens. Então, qual tipo de embalagem que é mais apropriada para um alimento que vai ser comercializado sob refrigeração? Rotulagem. Quais são as informações necessárias em um rótulo de um determinado produto que sejam adequadas, que atendam à legislação vigente? Então, o registro desses produtos, a própria legislação, o desenvolvimento de leis que vão proteger, né, a saúde do consumidor. Então, a partir daquele alimento, a informação de que aquele alimento, que o produto contém derivados lácteos, né, porque existem várias pessoas na atualidade que têm alergia a proteínas do leite. Então, é uma informação que é muito importante estar contida no rótulo do alimento e ela é obrigatória, então tem uma legislação sobre isso. E na orientação ao consumidor, né, no próprio serviço de atendimento ao consumidor também.
Então, falando rapidamente aqui sobre o controle de qualidade, nós temos aqui na Faculdade de Farmácia o Laboratório de Controle de Qualidade de Alimentos, onde são desenvolvidas análises físico-químicas que visam assegurar que aquele alimento está dentro dos padrões que são normatizados, né, pela legislação, e controle de qualidade microbiológico também. Então, aquele alimento contém algum tipo de micro-organismo que possa vir a causar um perigo para a saúde do consumidor. Por exemplo, tem salmonela naquela carne de frango. Então, essas pesquisas são feitas. Então, nós temos aqui laboratórios na Faculdade de Farmácia que trabalham com isso, e nós temos também o LCQA, que é o Laboratório de Controle de Qualidade de Alimentos, que presta serviços para a comunidade, né? Que presta serviços para diferentes empresas em diferentes regiões do país, não apenas aqui na nossa região de Goiânia. E também tem as análises sensoriais. Por exemplo, aquele alimento, após a adição de um determinado tipo de corante, a qualidade sensorial daquele produto, o gosto daquele produto foi afetado. As análises sensoriais são feitas principalmente na área da pesquisa aqui na faculdade, mas a indústria de alimentos faz quando ela elabora um novo produto antes de liberar esse produto no mercado, porque o objetivo da indústria é que o alimento seja sensorialmente agradável para o consumidor. Então, que ele tenha um aspecto visual, um odor, uma aparência, né? Uma textura adequada, que o consumidor considere adequada e atraente para que ele possa adquirir aquele produto. E a pergunta que vocês devem estar se fazendo nesse momento: mas se eu for um farmacêutico com especialização para atuar na indústria de alimentos, onde é que eu vou conseguir um emprego? Onde é que eu posso trabalhar? Então, existem diferentes possibilidades de trabalho, tanto nos setores públicos quanto nos setores privados. Então, nos laboratórios centrais de saúde pública, os LACENs, na Embrapa, no Instituto de Tecnologia de Alimentos, no Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, Fiocruz, nas universidades, faculdades, não apenas como professores, mas como pesquisadores também, como técnicos, né? Nas Forças Armadas, na Vigilância Sanitária, em todos os âmbitos da vigilância sanitária, municipal, estadual e federal. E além de ter a possibilidade de trabalhar no setor público, existe também uma possibilidade que tem aumentado cada vez mais nos setores privados, né? Então, existem inúmeras indústrias de alimentos. As indústrias de alimentos, elas precisam fornecer alimentos que se adequem ao que é especificado na legislação. Então, precisa de profissionais que estejam ali, profissionais competentes para checar esses produtos. Em universidades, faculdades, da mesma maneira que na indústria, que no setor público, laboratórios de análise de alimentos. Mas aí vocês vão falar assim: professora Virgínia, mas o farmacêutico pode fazer isso? Isso não é para um químico ou não é para uma pessoa que seja graduada em tecnologia de alimentos ou nutrição? Não necessariamente. Então, o farmacêutico pode sim atuar nessas diferentes linhas de trabalho com alimentos também. E só para dar um exemplo para vocês aqui de um dos farmacêuticos mais famosos que são conhecidos em nível mundial, nós temos aqui Henri Nestlé, que é um alemão que foi quem criou a farinha Nestlé, a farinha láctea Nestlé, e fundou a multinacional, né? A Nestlé. Então ele começou trabalhando para elaborar um alimento para um filho de um amigo que não podia ingerir alimentos lácteos. Então, assim, ele desenvolveu um produto que foi uma grande novidade, que se revelou eficaz na alimentação de crianças no início da vida. Então, não sei vocês, mas eu tomei muita farinha láctea quando eu era criança. E isso teve um enorme sucesso, e hoje nós vemos aí a Nestlé como uma multinacional presente em diferentes países, né, na Europa, na África, na América como um todo, e o fundador foi um farmacêutico. Só para finalizar, então, eu coloquei aqui 2 trechos de uma entrevista concedida por um farmacêutico chamado Jorge Alberto Coelho da Silva, que é um empresário muito bem sucedido na indústria de alimentos. Ele trabalha com bombons produzidos com produtos da região amazônica.
E ele fala na sua entrevista que o diferencial da indústria alimentícia na atualidade é fornecer alimentos baratos, com qualidade e que tenham propriedades terapêuticas ou preventivas. E que o nosso maior desafio é manter as propriedades encontradas nos alimentos in natura após a industrialização. Quer dizer, cada vez mais o público consumidor procura alimentos que sejam fáceis de serem consumidos, né, que sejam fáceis de serem transportados. A pessoa sai de manhã de casa, só volta à noite. Muitas vezes ela precisa levar a alimentação dela. E a preocupação constante com as doenças crônico-degenerativas tem levado a uma busca maior de alimentos que se aproximem mais, que sejam o mais próximo possível dos alimentos naturais. E para desenvolver esse tipo de produto, os farmacêuticos podem estar muito envolvidos. E o farmacêutico é um profissional de suma importância na cadeia produtiva de alimentos, uma vez que ele é detentor de conhecimento sobre fisiologia, patologia, bioquímica, farmacotécnica, entre outras áreas. E sua formação acadêmica faz com que ele seja um profissional diferenciado dos demais. Então, gente, eu espero que com isso vocês consigam enxergar que a indústria de alimentos é sim um ramo interessante, é um ramo onde nós farmacêuticos podemos atuar, podemos ser bem-sucedidos, podemos trabalhar com saúde do consumidor e podemos prestar um serviço à comunidade. Com isso, eu agradeço a vocês pelo convite, eu agradeço aqui por estar com vocês. Felizmente nós temos essa possibilidade de conversar mesmo que remotamente, né? Nesse período difícil pelo qual nós estamos passando, mas eu espero que vocês aproveitem bastante o curso de farmácia e se apaixonem pela área que vocês resolverem desenvolver os seus trabalhos no futuro. Um abraço a todos. Muito obrigada.